Acho que podemos começar. Olá, boa tarde. Uma vez, antes de mais, gostaríamos de pedir as nossas sinceras desculpas aos nossos, à nossa plateia, aos nossos espectadores. Estamos a começar esse live promovido pela Friends of Angola, uma organização de direitos humanos com o estatuto, uma organização de direitos humanos não governamental com um estatuto especial consultivo junto das Nações Unidas. Eu sou o Nelson Francisco Sul e os meus convidados, portanto, serei o moderador durante cerca de 2 horas. E os meus convidados são o Rafael Moraes, o diretor da Friends of Angola. Rafael Moraes, boa tarde. Eu não sei se o microfone do Rafael tem algum problema. Sim, eu disse boa tarde a todos os participantes e os colegas aqui presentes conosco. Está audível, obrigado, Rafael. Também eu deveria começar pela senhora Verônica Sapalo, a Verônica Sapalo, que é membro coordenadora ou de diretora executiva da plataforma Mobilização. Verônica, boa tarde. Obrigada pelo convite. José Malavindela é o coordenador da ONG Omuga. Malavindela, as nossas saudações. Muito boa tarde, mas antes queria só retificar aí o nome, não é José, mas sim João Malavindela. Malavindela, peço desculpa. Mas obrigado pelo batismo, já? Peço desculpa, talvez é a carga do patrocínio. Então pronto, já sei, isso, Ok. O nosso cumprimento também vai à nossa plateia, já pedimos as nossas desculpas, e vamos começar, antes de irmos concretamente às perguntas, vamos fazer a leitura do relatório produzido pela Friends of Angola, um resumo, são apenas 3 parágrafos de introdução que nós vamos escolher, os tópicos mais importantes. Diz o relatório da Friends of Angola que a mesma tem como objetivo avaliar o desempenho do governo angolano durante a vigência do estado de emergência, prorrogado por 3 vezes. Portanto, já foi prorrogado, no caso, por 4 vezes, mas este relatório foi produzido depois da prorrogação, da terceira prorrogação, no caso, a 11 de março do ano em curso, em que a Organização Mundial da Saúde considerou a Covid-19 como uma pandemia, chamando assim a atenção para a possibilidade de que a mesma se transfigurasse numa calamidade pública para todos os países do mundo. Angola registrou os primeiros casos positivos de coronavírus no dia 21 de março de 2020, daí que houve necessidade de se tomarem providências no quadro das recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, à semelhança das boas práticas de prevenção e combate à expansão da Covid-19, adotadas em quase todo o mundo, incluindo medidas severas de restrição dos direitos e liberdades, em especial no que concerne aos direitos de circulação e às liberdades econômicas, com a finalidade de se prevenir e conter a transmissão do vírus, principalmente através da circulação comunitária. Uma das medidas tomadas pelo governo angolano, dirigido por João Manuel dos Santos Lourenço, foi o estado de emergência através do decreto legislativo presidencial provisório número 81/20, de 18 de março, cuja implementação, e devido à natureza da medida no estado normal, interferiu de forma parcial no normal exercício pelos cidadãos dos seus direitos.
liberdades e garantias conforme as exigências com respaldo constitucional, cujos efeitos cessam tão logo se considera ou se reverta ao estado normal. Para terminar, diz a introdução, este relatório da Friends of Angola, mais de 40 anos depois da independência, Angola declarou o estado de emergência. Portanto, é a primeira vez que Angola vive uma situação anormal, do ponto de vista constitucional, que se decreta o estado de emergência, a que surpreendeu todos os angolanos, advindo daí a grande dificuldade na sua implementação. Terminada esta introdução, que consta do relatório da Friends of Angola, eu vou começar, obviamente, pelo diretor da organização, que promove também esta mesa redonda, que é Rafael Moraes. Rafael, do que foi produzido durante as 3 vigências do estado de emergência, a primeira, a segunda e a terceira, o que é que se constatou, afinal de contas, no que diz respeito aos direitos humanos e à transparência? Houve alguma constatação anômala para aquilo que é a Constituição O som desapareceu. Era só? Era só. Não, não se ouve. Não sei a você não deu. Agora sim. Agora sim. Ok. Nelson, muito obrigado pela questão que coloca. Na verdade, a Friends of Angola produziu este relatório numa questão de fazer a avaliação daquilo que é o desempenho do governo angolano durante o período do estado de emergência. Como se sabe que a pandemia do Covid-19 foi exatamente uma surpresa que aconteceu a nível do mundo e não só, em particular em Angola também. E pela primeira vez Angola teve que tomar medidas no sentido de evitar que houvesse exatamente a disseminação do surto do vírus. E é com base nessas medidas que foi tomada e de acordo com a nossa Constituição, então teve que avançar para um estado de emergência no sentido de fazer um encerramento das fronteiras e também vimos aqui durante a vigência do estado de emergência, vimos o isolamento da província de Luanda em relação a outras províncias, porque Luanda identificou-se como o epicentro do vírus. É claro que pela primeira vez também, 40 anos depois da independência, todos nós ficamos dentro disso e houve muitos problemas para poder, na aplicação, tanto Alô, me escutam bem? Eu estou a lhe ouvir. Que tipo de constrangimento é que falas? Bom, um dos constrangimentos tem a ver com, no ponto de vista da aplicação, tem a ver com a pobreza extrema, né, que o povo angolano tem. Primeiro, é que o governo teve dificuldades para poder fazer o controle das exigências que constavam no decreto presidencial, nos casos do estado de emergência, as orientações da OMS e também do governo angolano. Houve dificuldade do povo de aplicar, uma vez que a fome falou mais alto do que outra coisa. Falou muito mais alto. E ali, então, houve dificuldade, de um lado, do próprio governo, que não conseguiu dar resposta adequada naquilo que tem a ver com as suas obrigações. Estamos aqui a falar a questão da distribuição da cesta básica para aquelas famílias que estão identificadas como mais vulneráveis, sobretudo nas zonas urbanas e periurbanas. Aqui identificamos isso. Vimos que durante a vigência do estado de emergência
a nível do contentor de lixo, aumentou o número de pessoas que recolhiam alimentação a nível do contentor de lixo. Então, ali vemos que também houve essa dificuldade do Estado angolano, portanto, conseguir dar resposta a esta situação. Outra coisa... Portanto, desculpa, Rafael, antes de prosseguir para os outros preletores, queria lhe perguntar, lhe interromper para lhe perguntar se a medida do governo angolano em distribuir subsídio a algumas famílias vulneráveis do ponto de vista social e econômico, ao valor de 8.500 kwanzas, não chega para, acomaltar a situação? Bom, na verdade é que 8.500 kwanzas dividido por 30 dias, me parece que dá aí 280 kwanzas por dia. E acho nem no interior, nas comunas lá no interior do país, acho que esse valor não chega para poder durante o dia. E olhando exatamente para o número de famílias que tem um povo angolano, né? Cada família, quantas pessoas tem essa família? Só tem 2 pessoas? Não. Normalmente temos aqui no mínimo 5, 6 pessoas por cada família. Agora, 280 kwanzas, será que esse valor chega para poder alimentar essa família? Eu também não sei como é que foi feito exatamente esse levantamento, quais são as bases que fez com que chegasse a este valor para poder distribuir a essas famílias. Portanto, acho que não é possível, né, do 8.500 quando as pessoas alimentaram durante o dia. Obrigado, Rafael. Já volto consigo, vou perguntar só a Verônica. Verônica, mais uma vez, boa tarde. Eu lhe perguntava, desde a primeira tomada sobre o estado de emergência, a nossa vida, de todos nós, do ponto de vista da circulação, ficou limitada. Foi de todo limitada ou, para alguns casos, a vida continua normal? Muito obrigada pelo espaço da antena. O que eu tenho a dizer com relação ao estado de emergência e agora ao estado de calamidade, refiro-me concretamente às mudanças que a população mais pobre, desprovida de recursos e fontes de sustentabilidade, está a passar, tendo em conta ainda a falta de estruturação e organização do sistema econômico em Angola para a proteção social das pessoas mais desfavorecidas. No entanto, foi possível sentir, no quadro neste plano de desconfinamento, em que as pessoas tinham dificuldades de acesso à locomoção, dificultou consideravelmente aquelas famílias que vivem por aquilo que produzem, sobretudo vendedoras ambulantes, pessoas que desenvolvem atividade no setor informal. Foi visível verificar o nível extremo de pobreza das pessoas. Conseguimos verificar, sobretudo aqui na centralidade onde eu vivo, o número de crianças, adultos a pedirem esmola em todos os edifícios, sobretudo no período da manhã até às 14 horas, são fenómenos que noutrora eram quase invisíveis. Está a dizer que esta situação alterou significativamente a vida de todos nós, sobretudo daquelas pessoas que já estavam desprovidas de recursos financeiros, tornaram-se mais pobres. Sim, tornaram-se mais vulneráveis, tendo em conta a limitação, por exemplo, do acesso ao mercado, os períodos em que foram determinadas as aberturas do mercado informal, as limitações da venda de produtos depois das 13,
não é? Que foi um período em que muitas ambulantes diziam que teriam mais oportunidade de rendimento no período da tarde, mas esse estado de emergência dificultou consideravelmente a aquisição de alguns recursos financeiros para a obtenção de outros produtos para mantimento das famílias. No entanto, em função das mudanças do estado de emergência, quando se abriu a oportunidade dos mercados informais começarem a trabalhar de terça aos sábados, até às 13 horas, a situação começou minimamente a se regularizar. Por um lado, sentimos pouca movimentação, sobretudo das pessoas ambulantes no mercado informal, onde a polícia também exercia o seu papel no quadro da prevenção da ordem pública, mas que a falta de entendimento, as próprias necessidades da vida humana exigiam que as pessoas tinham que estar permanentemente na rua naquele período. Então, sentia-se também nos diferentes aglomerados populacionais em que eu consegui constatar, desde o Zango, aqui no Rocha Pinto, aqui também na estrada do Benfica, momentos em que as pessoas tinham que correr de um lado para o outro. Já era hábito esta prática, mas que sentiu-se com mais incidência, justamente por causa do confinamento e a limitação de venda ambulante. No entanto, tudo isso, direto ou indiretamente, é visível, foi visível, e até o presente momento continuamos ainda a sentir as pessoas a tirarem a comida nos contentores. O volume de pessoas aumentou, onde na altura não tínhamos tantas crianças como pedintes, mas hoje temos muitas crianças como pedintes, o que quer dizer que deve-se, na verdade, reforçar a estratégia de intervenção do Estado no quadro do apoio à política, à proteção social, onde esse projeto piloto que está a ser agora desencadeado pode ser uma forma e um mecanismo de salvaguardar o bem-estar das famílias mais pobres, mas a grande questão é que não se teve em conta, na realidade, uma análise conjuntural do número de amostra que poderia determinar o valor exato do subsídio. Estamos a nos deparar, nesse preciso momento, com uma proteção social de 8 mil, aquilo que o Sr. Rafael já acabou de oferir, que, na verdade, para um mês e com o número de família que nós em Angola temos, normalmente as famílias temos aproximadamente 10 a 8 pessoas por residência, então 8 mil kwanzas para manter esta família, onde a escassez de meios de vida, como o acesso à água canalizada, é um problema extremamente difícil, sobretudo para os bairros periféricos, e outras situações que, direto ou indiretamente, dificultam ainda mais o bem-estar social das famílias. No entanto, em termos gerais, nós queremos aqui também oferir que é preciso que o Estado não trabalhe de forma isolada. Os atores sociais, as organizações da sociedade civil, as igrejas, apesar de que apenas ontem houve a necessidade de um espaço aberto entre o Presidente da República para auscultar a sociedade civil, que muitas de nós não tivemos acesso ao respectivo encontro e que talvez poderíamos dar outras contribuições plausíveis ao assunto, mas com esta limitação, infelizmente, não fomos bem-sucedidos. No entanto, deve haver uma conjugação de esforços coletivos. O Estado não pode continuar a pensar no quadro da governação que deve operacionalizar sozinho, sem a cooperação com os diferentes atores, que é sempre uma mais-valia na conjugação de esforços para o bem-estar social. E nessa fase do Covid, onde, por exemplo, a nível das periferias, o acesso à informação, a falta de energia elétrica, faz com que as pessoas não tenham informações exatas sobre as consequências do Covid, e há pouca divulgação nessas comunidades, porque não há atores sociais que possam continuar a desenvolver informação a nível dos bairros.
Verônica, obrigado pela tua nota introdutória. Foi longa, mas é importante para mim e essencial e para os nossos internautas. Vou agora ao João Malavindela. Depois do que ouvimos do Rafael Moraes e da Verônica Safalo, partilha das mesmas opiniões, que considerações tem a acrescentar daquilo que a sua apreciação desde o primeiro momento que o chefe de Estado decretou o estado de emergência. Agora estamos em estado de calamidade. Acho que agora sim, não é? Muito obrigado pela oportunidade. Já agora aproveito também saudar aí os meus companheiros, não é, o Rafael e também a Verônica, por estarmos aqui hoje a debater um assunto de interesse público. Eu gostaria aqui, por exemplo, refletir os seguintes aspectos, não é? Dizer que o estado de emergência, o estado de emergência, ou seja, a declaração do estado de emergência pelo Presidente da República, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, não aboliu o Estado de Direito Democrático, não é? Não aboliu o Estado de Direito Democrático. A não abolição do Estado de Direito Democrático significa dizer que tudo que for feito, não é, na vigência do estado de emergência deve pautar, não é, escrupulosamente pelo cumprimento da lei, não é? Falo da lei e também aqui refiro-me também à própria lei magna, não é, que deve ser respeitada nesse sentido. Então, logo os direitos e liberdades fundamentais na vigência do estado de emergência não estão de férias. Então, é preciso que todos os atores... Mas houve uma alteração, ainda que pequena, do sistema político do Estado de Direito Democrático. Claro, obviamente, houve uma alteração, mas, por exemplo, nós quando estamos a falar de direito, estamos a falar de direitos fundamentais, por exemplo, a questão do direito à vida, não é? O direito à alimentação, que são direitos que, sem os quais, por exemplo, a pessoa não vive, não é? Por exemplo, não é, e por isso é que, por exemplo, nessa vigência, não podemos permitir situações de execuções, por exemplo, extrajudiciais, não é? É preciso ter em conta, por exemplo, o bem maior que é a vida, não é? E eu, por exemplo, eu gostaria também, antes de avançar aqui com outros aspectos, saudar, sobretudo, o próprio Executivo, não é, o esforço que tem tido no sentido de alertar as pessoas sobre os cuidados e os perigos relativamente à questão da pandemia, ou seja, chamando a atenção o perigo que poderá ser, não é, caso as pessoas não tomarem cuidado relativamente à pandemia. Mas eu quando falo, por exemplo, quando falo do cumprimento escrupuloso da lei, tudo bem que no começo o Executivo teve bem com a criação da Comissão Multissetorial e depois, no dia 18, acho que se não estiver em erro, com o decreto presidencial na qual já restringia algumas situações, por exemplo, o fechamento das fronteiras, não sei o quê, enfim. Mas só que volta e meia, não é? Volta e meia fomos todos apanhados de surpresa, não é? A violação desse tal decreto, não é? Por exemplo, estou a me referir dos voos do dia 17 e 18 que chegaram em Angola, que pessoas de alta, não é, patente, violaram escrupulosamente aquilo que tinha sido estabelecido, né? Com o surgimento, por exemplo, da quarentena domiciliar. Mas essas pessoas de alta patente têm nome? Claro, são pessoas que todos nós acompanhamos isso, com alguma apreensão, todos nós acompanhamos. Por exemplo, então, não acompanhei. De quem estás a falar? Diga? Eu, por exemplo, não acompanhei. De quem estás a falar? Ok, nós estamos a falar, por exemplo, da pessoa do Ministro do Interior, que nessa fase, por exemplo,
não é? Depois disso começaram a surgir alguns discursos, discursos que não, ou seja, que não são abonatórios, não é? Na fase em que nós estamos a viver, não é? Por exemplo, quando em cima, por exemplo, estamos a falar das entidades que têm responsabilidade moral de incentivar, de criar um ambiente de paz, começam com um discurso musculoso. Então, tudo o resto vai seguir a bala. Então, foi isso que aconteceu. Por isso é que na relação entre o cidadão e os agentes da ordem e segurança, aquilo foi uma catástrofe, não é? Se nós repararmos, por exemplo, aquilo que foi a análise feita pelo porta-voz da Polícia Nacional, não é? O número, não é, elevado de cidadãos que desobedeceram aquilo que é a ordem e a tranquilidade. Então, observamos por exemplo, o que nós vimos nessa fase. Deixa-me só terminar, só um minuto. Okay. O que chamou muita atenção nessa fase, não é? É dizer, por exemplo, que o estado de emergência e até inclusive a própria pandemia da Covid-19 veio simplesmente fazer companhia, não é, a crise, não é, a crise que nós já vivemos. Quando estou a falar de crise, por exemplo, estou a falar da crise da má governação, não é, da crise daquilo que são os nossos hábitos e costumes, não é? Então toda essa envolvência com o estado de emergência e a própria pandemia veio agravar-se. E o Estado simplesmente nada ou pouco fez no sentido de que situações como essas fossem minimizadas. Por exemplo, antigamente, quando nós falávamos a alguém, olha, fica em casa, quer dizer, parece uma frase muito romântica, não é? Olha, fica em casa. Então, quando alguém está a dizer fica em casa, é porque está a dizer, olha, fica em casa porque em casa tem condições. Tem condições, aqui refiro-me, por exemplo, tem água, tem luz, se calhar até podes haver televisão, tem alimentação, quer dizer, tem esses condimentos todos, não é? Quando se diz alguém fica em casa. Só que hoje essa frase fica em casa passou a ser uma imposição, não é? E até pode ser, justifica-se, mas em contrapartida a entidade, nesse caso o Estado, não é? Nada fez no sentido de criar políticas que de incentivo, fazendo com que as pessoas acatassem o mínimo aquilo que espelhava o decreto presidencial. O que aconteceu? Assistimos muita televisão nessa fase, assistimos muita televisão que acompanhamos, que nós víamos lá fora, estado de emergência, confinamento, as pessoas estão em casa, ninguém anda, isso é lá fora, não é? E nós aqui temos outra realidade, temos a nossa especificidade, que não foi olhando para a nossa realidade, o nosso contexto. Pois, Malavendera, olhando para a realidade e especificidade de que te referes, aí em Benguela, como é que avalias, por exemplo, o desempenho das forças de segurança? Recebemos notícias, por exemplo, tristes, a coisa de 2 semanas, de um jovem que presumo ter 14 anos de idade, que acabou por perder a vida, baleado à cabeça por um agente da polícia. Aqui, foi uma situação, digamos, não se enquadra numa situação de violação dos direitos humanos, aquela atuação, ou então foi algo desproporcional das forças de segurança? É claro que podemos usar qualquer tipo de conceito, não sei o quê, mas estamos aqui a falar de uma violação de direitos humanos, porque é a vida de um cidadão que está em jogo, não é? Numa situação que envolve o agente da polícia, que naquele momento representa o Estado. Por exemplo, nós aqui, a nível de Benguela, falo como Munga, né, e também estamos envolvidos com outras organizações, que temos uma plataforma, desde o começo que nós estamos a trabalhar, por exemplo, na campanha de sensibilização às comunidades, porque nós, embora o primeiro decreto presidencial excluía, por exemplo, o exercício da atividade, por exemplo, das organizações da sociedade civil angolanas, em detrimento das agências internacionais,
mas nós mesmo assim fazemos uma leitura daquilo que era o contexto no momento, é que entendemos que algumas comunidades na qual nós trabalhamos não tinham acesso à informação, ou seja, não sabiam de concreto o que estava a passar. Por quê? Porque a maioria das informações eram vinculadas, por exemplo, nos meios tradicionalmente conhecidas, né, como televisão e rádio, e algumas até internet, e jornais aqui não se fala muito. E a polícia... essas pessoas, por exemplo, não tinham energia, não tinham não sei o que, então tinham dificuldade em acessar essas informações. Então, a polícia alegou que aquela ação foi resultado da reação da população que insurgira-se contra as forças de segurança e que queria apenas, o agente pretendeu apenas dar um tiro no ar. Portanto, o problema o Valdemar José. Meu caro, amigo Nelson, o problema é que nós sabemos, não é, a forma como a nossa polícia atua na relação com os cidadãos, não é? A polícia normalmente ela não, ou seja, não dialoga, não pergunta, não tenta, por exemplo, perceber, não é, o que está acontecendo no momento e simplesmente age, não é, age de forma muito violenta. Não é? Porque nós ainda até agora temos uma polícia muito arrogante, não é? Temos uma polícia que não consegue, não é? Não consegue se separar no âmbito daquilo que é a utilização dos meios, tomando em conta a proporcionalidade. Então, ele acha que, para a sua defesa, logo em primeira instância, tem que disparar mortalmente. Acho que eu não sou militar, não sou polícia, mas acho que existem outras táticas, não é, que um agente da polícia ou militar possa, por exemplo, se desfazer de um civil, sem, no entanto, atingi-lo mortalmente, não é? Então, já volto assim. Esse tipo de argumento de legítima defesa também é um pouco... eu acho que é cedo, não é? Nesse momento nós averiguarmos, enquanto, por exemplo, não existir um processo e há uma investigação concreta de que culmina, por exemplo, com a questão da responsabilização. Senão, eu acho que não vamos aqui começar a defender porque é legítima defesa, porque se defendeu, senão. Então, a verdade é que temos que aprender também com o estado de emergência, não é? Situações, estamos a falar de Benguela, aconteceu, hoje temos dados que a polícia, por exemplo, vitimou mais que a própria Covid. Então, não podemos... Não podemos cair, não podemos nos coartar com a capa do estado de emergência, sobrevalendo a questão da impunidade. Verônica, se apegando nos últimos, as últimas declarações do Malavendela sobre o incidente ocorrido em Benguela, do adolescente de 14 anos que foi baleado pela polícia, um dos argumentos utilizado pelo subcomissário, que é o porta-voz da Força de Segurança e Defesa, que normalmente dá o rosto na conferência de imprensa da Comissão Interministerial de Combate à Covid, disse que os polícias também são humanos e que, quando questionado sobre a necessidade do uso de balas de borrachas, o subcomissário disse que há coisas que é só mesmo no filme. Como é que recebeu essa justificação? Eu acho que se na verdade o Estado é uma pessoa de bem e no quadro da proteção e segurança social, que é responsabilidade do Ministério do Interior, e aqui estou a falar em particular da própria Polícia de Ordem Pública, há toda uma necessidade de se velar pela salvaguarda dos direitos fundamentais. O Estado não pode tirar vida.
E é neste sentido que lembro-me, num dos encontros que tivemos acesso entre o Ministério da Justiça, na altura uma delegação militar norte-americana, ficou vinculado de que a polícia angolana iria receber reforço de capacidade com o FBI. Isto desde 2018, estamos em 2020, ainda não vimos nenhum procedimento público com relação a esta pertinência, justamente porque continuamos a observar práticas muito excessivas no quadro da proteção social por parte da polícia. O uso de armas em plenas cidades e a forma de como é que os agentes da polícia reagem e que no final retiram vidas. Nós achamos que não são medidas corretivas de proteção e nem tampouco estas podem ajudar a existência de uma relação humana e até urbana entre a população e a própria polícia. Há uma repreensão, quando a repreensão é muito agressiva, que resulta constantemente em mortes, a população vai ter sempre o sentimento de reagir de forma diferente. No entanto, os mecanismos que a polícia de ordem pública deveria utilizar, porque estamos em crer que em pleno dia não são assassinos, ou ainda que fossem os mecanismos de salvaguardar a vida humana devem ser protegidos, e o uso de outras formas de balas, de fumos, ou não sei bem o termo, lacriogênio, que chamam, não é? Podem... Gás lacrimogêneo. Sim, gás lacrimogêneo. Podem, ok, obrigada, podem ajudar a afugentar a população, ainda que haja desmaio, mas não haja mortes. E isto tem afetado consideravelmente os grupos minoritários e aquelas populações mais pobres. Na sua maioria, as pessoas, por exemplo, que morreram nesse período do Covid são todas famílias pobres, que não têm desprovidas de tudo e que em plena... E Verônica, diga? Deixa que eu faça esta pergunta. E diante dessas irregularidades de violação dos direitos humanos por parte da Polícia Nacional, o que é a sociedade civil organizada, os partidos políticos e não só, devem fazer no sentido de que, para que sejam responsabilizadas? Sim, na verdade, há um conjunto de coordenação de várias ações que estão a ser desenvolvidas para facilitar com que o Estado angolano seja chamado a atenção com relação ao excesso de arbitrariedade por parte policial que resultam em mortes. O grupo de monitoria dos direitos humanos, sobretudo o caso que aconteceu com o colega a nível do Quando Cubango, e também um pouco aquilo que a gente conseguiu observar e constatar nas várias províncias do país, o caso que o Munga também fez o seguimento do jovem de 14 anos que pereceu a vida, acreditamos que já houve pronunciamentos públicos com relação a essa situação, junto a quem de direito, e neste preciso momento estamos em querer também, em parceria de outros parceiros, a nível da Europa, também há um pronunciamento do Parlamento Europeu com relação ao que está a acontecer em Angola face ao Covid, sobretudo essa questão da repreensão da polícia de forma mortal. No entanto, neste preciso momento também as organizações da sociedade civil estão um tanto quanto limitadas, dado o contexto e as mudanças de intervenção que fomos sujeitas, e estamos todos nós nesse processo de reformulação de programas e de estratégias de trabalho, também para facilitar nos adaptarmos e adequar a nossa intervenção face ao estado de calamidade que o país neste preciso momento se encontra, e acreditamos que as estratégias que a sociedade civil vai
vai desenvolver poderão também responder à expectativa do cidadão, no sentido de continuarmos a defender a população mais vulneráveis em termos de defesa e proteção dos seus direitos fundamentais. Obrigado, Verônica. Rafael Moraes, além desse caso concreto que o João Malavindela e a Verônica já que espelharam, deram suas opiniões, que outras constatações de violação de direitos humanos a Friends of Angola traz neste relatório? E pela Verônica, no ponto de vista daquilo que foram as violações dos direitos humanos durante a vigência do estado de emergência, mas também é de referir que houve alguns aspectos positivos que o governo teve que tomar de imediato. Estamos aqui a ver a questão das quarentenas institucionais, que permitiu com que aquelas pessoas que entraram para Angola tivessem que avançar para esses locais para poder então evitar que houvesse essa disseminação do vírus. Também a questão do número reduzido de passageiros no transporte é um caso muito positivo, porque no passado nós víamos a maneira como o transporte ficava lotado, o transporte público, o transporte público e privado, a maneira como ficavam lotados, mas hoje há uma grande diferença em relação a estes aspectos. Acho que estes são aspectos positivos que nós devemos aqui referir. Mas aqui, conforme eu disse muito bem o Maravindela, as forças de segurança violaram, ou seja, mataram mais do que a própria Covid. Nós, até hoje, só temos 4 pessoas que morreram com base na Covid-19, mas a polícia matou muito mais do que isso. Então, são questões que nós também referimos no nosso Pode avançar o número? Chega? Pode avançar o número? Bem, pelo menos 7 ou 8 pessoas morreram com este último que foi do secretário-geral do Simprof, né? Podemos avançar aí 7 a 8 pessoas que morreram durante esse tempo da Covid-19. Então, é muito mais do que aquilo que a Covid matou. Mas a polícia diz que o secretário-geral do Simprof não foi morto por agentes da polícia. Diz que... Bom, uma coisa é a versão da polícia, outra coisa são as testemunhas que estavam no terreno. Aí os moradores, os vizinhos viram que uma motorizada com pessoas que estavam fardadas com símbolos da polícia. Né? Mas também, desculpa lá, essas testemunhas é que estão a alegar que realmente foi a polícia que matou. Não, Rafael, vamos permitir só o Malavindela quer dar uma chega. Malavindela, sim, em relação a essa questão, por exemplo, esse dito pelo não dito, a polícia diz que não foi a polícia e o cidadão diz que é a polícia. Então, acho que nesse momento cabe à própria polícia provar, então, quem é, ou seja, quais são os perpetradores desse tal crime. Então, nós não podemos, por exemplo, continuar com esse tipo de puxa-puxa e a polícia acusa, ou seja, não assume e os cidadãos continuam a dizer que são polícia. Então, não podemos continuar assim. Não é? Então, se me permite agora, não sei se... Pronto, se eu roubei a palavra aí do... Sim, pode quer? Eu acho que nós também, nesse período, fomos também verificando, por exemplo, a questão da violação do direito à informação. Não é? Quando estamos a falar de direito à informação, estamos a falar de direito à informação também de qualidade. Não é? E nós fomos observando durante esse período muitas dúvidas em relação àquilo que a própria Comissão Interministerial tem estado a trazer a público. Por exemplo, nós, num dia como hoje, ouvimos o secretário de Estado, não é, para a Saúde Pública, o Dr. Franco Mufinda, a dizer que temos, por exemplo, 30, por exemplo, né, estou a tirar só um número, temos 30 casos, não é? E todos eles estão sintomáticos, ou seja, todos
está sintomático, até agora entendemos sintomático é porque não estão em situação grave, não é? Mas volta e meia estamos a ouvir porque faleceu alguém por Covid. Então, mas o que é isso? Será que aquelas pessoas que morreram até hoje, as 4 que morreram, não estão sob controle, por exemplo, das entidades sanitárias? Ou seja, o Ministério da Saúde não tem o controle dessas pessoas? Ou então, vamos acreditar que a evolução do vírus também é assim muito esporádica. Por exemplo, estás bem agora e de repente O que estava a dizer, e depois... o que estava a dizer aqui é que a informação dada pelo governo não tem sido transparente e eficaz para a em alguns casos, e depois tem esse lado da ausência também do próprio contraditório também, não é? E, por exemplo, hoje estamos a assistir sempre a passar como informação no material de biossegurança que o governo está a importar da China, não é? E eu acho que até agora, por exemplo, eu não... tirando, se calhar, aquilo que se fala, que está a ser distribuído no sítio, não sei lá o quê, mas até agora, como cidadão, ainda não vi nada em relação a isso, não é? E, por outro lado, o próprio decreto presidencial, né, exige, por exemplo, que a utilização de máscara é uma questão obrigatória a partir de agora. Então, sendo uma questão obrigatória, acho que o Estado também tem que pôr a mão nisso, não só no sentido de criar, por exemplo, leis, não é? Mas criar, por exemplo, incentivos, ajudar, por exemplo, algumas iniciativas que têm surgido aí, pessoas a fabricarem máscaras, não sei o quê. O governo tem que ir ao encontro dessas pessoas, ajudar a incentivar, porque senão estamos aqui, é obrigatório, depois o que é que vai acontecer como consequência? O próprio governo ou executivo está contribuindo à inflação, não é? Então, ou seja, estamos numa situação em que todos nós estamos preocupados, mas ainda assim há pessoas que se calhar vão ter lucro, vão ganhando em relação à situação triste que todos nós estamos a viver. Então, é preciso que nessa altura o Estado... Em questões concretas, questões concretas do ponto de vista social ou econômico, para no caso o governo está a subsidiar as famílias com, já referimos, com 8.500 kwanzas. Em termos concretos, que tipo mais de subsídios ou ajudas o governo devia fazer para minimizar o impacto da Covid-19 na vida das pessoas? Bom, eu acho que há muita outras iniciativas que já existem, não é? Eu estou a me referir, por exemplo, à questão de material, que nesse momento é de uso obrigatório, não é? Nesse momento é de uso obrigatório, então como o Estado... as máscaras, álcool em gel, não sei o que, essas coisas todas. Então, eu não vi ainda, tirando, por exemplo, as máscaras que os médicos devem usar, mas para os cidadãos eu não vi ainda nada assim de forma concreta, porque as pessoas estão nessa fase, estão completamente vulneráveis, não é? As pessoas não têm capacidade financeira para adquirir esses meios, esses materiais? Eu vou dar um exemplo muito concreto, não é? Há muito, por exemplo, que eu não consigo, ou seja, que eu não conseguia, por exemplo, entrar na Shoprite para comprar pão. Antes da Covid, eu não conseguia entrar na Shoprite para comprar pão. Por quê? Porque muita gente ia para lá comprar pão. E aquilo, você chega lá e encontra uma enchente daquelas. Mas hoje, eu até quando entro na Shoprite fico admirado. Você encontra lá muito pão, mas não tem ninguém para comprar pão, não tem pessoas para comprar pão. Por quê? Porque primeiro na entrada do mercado já não entra porque não tem máscara. Não é? E às vezes fica aí fora, vê, não sei o quê, pede alguém para ir lá e comprar lá porque não tem máscara. Quando o Estado devia distribuir de forma gratuita esses materiais, subsidiar pelo menos. Claro, em alguns sítios, por exemplo, no hospital, por exemplo, tu vais ao hospital, por exemplo, um hospital, não é? De repente a pessoa está lá no hospital, você vai ao hospital, tu, como visitante, não sei o quê, por obrigação, deveríamos pelo menos encontrar máscara lá para as pessoas que vão lá visitar, não sei o quê, hospital, qualquer hospital público, se calhar clínica hoje, devia ter no mínimo essas condições, não é?
É claro que, por exemplo, eu agora não vou ir só passear no hospital para ter acesso à máscara, não é? Mas acho que tem que haver esse tipo de iniciativa de maneiras em que não o executivo possa não é se imiscuir, por exemplo, da questão da inflação, não é que possa vir a acontecer durante esse período. Então, eu quando me refiro, por exemplo, à questão da informação... Mas, desculpa, se me permitam, por favor. São N exemplos, por exemplo, a transportação do material da China, do voo que, ao volta e meia, o Estado angolano enfrentou e depois trouxe não sei o quê. Então, são essas informações todas que até agora, para nós, não ficaram claras. Portanto, para saber quem de facto eram os infratores, que para um cargueiro que foi contratado pelo Estado, mas também as informações fornecidas pelo próprio governo, houve particulares que usaram aquele meio para transportar materiais dos seus interesses. Portanto, a questão é, deve-se saber quem eram essas pessoas. E responsabilizar já, mano. Essas pessoas que calhar estão aí, existem, as pessoas então nós queremos que essas pessoas sejam responsabilizadas. Okay, obrigado, Mário Vendela. Deixa-me só dar a palavra agora ao Rafael Moraes. Queria dizer alguma coisa, Rafael? Acho que me roubaram o critério durante a minha rodada. Pode dizer. Sim. Então, para dizer a questão, como a Manuel disse, as pessoas estão realmente desprovidas de recurso. Uma máscara está a 800 kwanza. E se formos a ver aquelas pessoas que não têm esse valor, se ele conseguir esse valor é para alimentar, não é para comprar máscara. E ali, então, há essa grande dificuldade. Também está a ser um vício, e é muito mau para o governo angolano, no sentido de importar coisas básicas, no caso das luvas, das máscaras, o álcool gel, como a André disse muito bem. E há aqui empresas nacionais que têm tido essas iniciativas, que o governo deveria, e o Estado deveria ir ao encontro dessas famílias, dessas empresas, reforçar, apoiar financeiramente para poder produzir, para poder ser utilizada a nível nacional. Por que uma máscara tem que vir da China? A Angola não tem capacidade de produzir máscara. A Angola não tem capacidade de produzir luvas. Então está a ser um vício. A questão que se coloca no ar tem dividendo com isso? Há dividendos que têm com essas importações que fazem? Vimos aqui há pouco tempo, também a falar para agora, o aluguer do voo da TAP, se não me engano, que foi alugado para poder buscar. Nós temos a nossa transportadora, a TAG, que poderia ser muito bem usada para poder transportar esse... Não foi no caso, não foi da TAP, mas foi da Ethiopia Airlines. Ok, está obrigado pela questão. Foi um aluguer que foi feito, não tive aqui a TAG poder fazer o trabalho para poder ajudar o governo angolano, de gastar milhões de euros no sentido de poder alugar um voo da Etiópia. Okay. Já volto consigo. A Verônica está calada há bastante tempo. Vamos só ter com a Verônica. Verônica, esse caso do processo do combate contra a pandemia do Covid-19 fez ressaltar outras fragilidades do próprio sistema, ou então, vamos a dizer, parece haver aqui uma tendência do governo concentrar a sua luta na Covid-19, enquanto outras enfermidades vão dissipando vida. Estou a falar, por exemplo, desde o início do ano, vamos a 5 meses, Angola já registrou mais de 2.500 mortes devido à malária. Sim. Portanto, conforme os colegas que me antecederam, e é um pouco o que estamos a viver no quadro da limitação de acesso aos serviços de saúde pública. Tudo ficou confinado ao Covid, esqueceu-se que existem outras epidemias e existem outras patologias. As unidades hospitalares estão apenas a atender casos de urgência.
e há situações e serviços, por exemplo, de puericultura, os serviços de assistência materna e infantil, que necessariamente deveriam manter-se abertos, justamente porque as crianças precisam de continuar a ser controladas em termos de peso e outras situações. Nós continuamos a ver até pessoas com paludismo só em estado grave, que são os serviços de emergência a funcionar e é que estão a atender as pessoas. No entanto, ouvimos também no quadro do Covid o problema da malária que afetou numa das unidades provinciais do município de Benguela um número de mortes excessivo. Então, porque estamos em crer que perdeu-se o norte, não é? Quer dizer, hoje temos o Covid, salvo as maternidades que estão a atender as mulheres em estado normal e a possibilidade delas terem acesso à assistência materna ou para partos, os outros serviços estão quase inativos. No entanto, isto, direto ou indiretamente, continua a afetar também o modo de vida das pessoas. Verônica, não sei... Verônica, permita-me só esta pergunta. Uma questão que se coloca é se, afinal de contas, a malária... Sim. Acho que eu perdi. Não sei se me ouvem. Eu não ouço. Agora sim consigo ouvi-la. Consegue me ouvir? Pronto, não continua a não ouvir. Ok, temos problemas com o som da Verônica. Vamos dar um jeitinho já. Enquanto isto, eu vou para enquanto se ajeita o microfone da Verônica. Verônica, já está ajeitado? Continuo sem sinal, eu não consigo ouvir. O nosso técnico já vai ajeitar o seu microfone. Enquanto isto, vou ter aí com o Malavindela. Malavindela, se afinal de contas a malária está a matar mais que a Covid, no caso angolano, por que é que a atenção dos serviços sanitários do país estão mais virados para a Covid? O Malavindela, obviamente, não é membro do governo, faz parte da equipa interministerial de combate à Covid, mas tem uma opinião relativamente a isso. Por que essa situação acontece? O microfone do Malavindela também tem problemas. O microfone do Malavindela também está com problemas. Verônica, o seu microfone já está? Ok. Que tinha desligado. Como fomos orientados... Eu perguntava, não sei se percebeu a minha pergunta, se afinal de contas, no caso angolano, a malária está a tirar mais vida aos angolanos, porque é que o governo, os serviços sanitários do país, estão mais virados para a Covid-19, não é, para o combate ao Covid-19, quando deviam estar virados para a doença que está a tirar mais vida? Eu acho que tudo isso não é passa. Nós sabemos daquilo que conhecemos do nosso país, não é? Também desde que acompanhamos a governação, não é? É que nós temos sido muito, ou seja, temos sido muito reativos, não é? Olha, está acontecendo isso agora, então, é ali, todos nós vamos só numa direção. Então, temos pautados muito pouco na questão da proatividade. Não é? Por exemplo, está a bater a Covid, todos os esforços vão para a Covid. Então, esqueçamos, por exemplo, que a malária, desde sempre, foi uma
as primeiras causas de morte aqui a nível do nosso país, né? E depois que competia com a questão dos acidentes, né? A nível e a rodoviária, dos acidentes, não é? A nível rodoviário. Então a malária está aí, não é? Continua a ceifar vidas, não é? E como se calhar nesse momento ninguém está disposto, se calhar, a alocar fundos para malária. Então, estamos todos, não é? É claro que não devemos também deixar de parte que a Covid está aí, existe e está a ceifar vidas, não é? Mas, entretanto... Obrigado, Malavidela. Obrigado, Malavidela. Rafael Moraes, aqui temos uma pergunta do nosso internauta, é o Dito Dali. Ele pergunta qual deve ser a postura dos jovens na proteção, defesa e promoção dos direitos humanos perante no contexto atual da Covid-19. Desculpe, não entendi a pergunta também. O nosso internauta Dito Dali pergunta qual deve ser a postura dos jovens na proteção, na defesa e promoção dos direitos humanos neste momento da Covid-19. Bom, acho que a questão ligada aos direitos humanos não pode parar. Os jovens, todas as pessoas devem se dedicar na defesa e proteção dos direitos humanos e protestando. Estamos a ver aqui, durante a vigência do estado de emergência, essas pessoas que morreram. É claro que temos agora que nos preparar para quando tudo isso acabar, nós entrarmos exatamente para fora. Tem que haver algum inquérito que para as pessoas não ficarem assim de maneira impune, né? Essas mortes aconteceram durante a vigência do estado de emergência, ou agora também com o estado de calamidade. Quando terminar, é claro que tem que haver uma ação da parte de todos os defensores de direitos humanos, no sentido de fazer algum inquérito sobre essa situação que está a ocorrer agora. Porque, aliás, o regulamento do estado de emergência exatamente não retira a proteção, ou seja, o direito à vida. Né? O artigo 30 da nossa Constituição é muito claro que o Estado protege a vida da pessoa humana. Né? A vida é inviolável. Então, nesta situação, que estamos aqui a verificar durante esta vigência do estado de emergência, agora com o estado de calamidade, é claro que, assim que terminar, terá que haver algum trabalho pelos defensores de direitos humanos, não só no sentido de poder inquirir exatamente a Procuradoria para poder fazer o seu trabalho, para ver o que realmente aconteceu com essas mortes durante a vigência do estado de emergência. Obrigado, Rafael Moraes. Hoje, para aqueles que só agora nos sintonizaram, ou conectaram, no caso aqui é a internet, nós estamos a debater Angola, direitos humanos e transparência em tempo de Covid-19. Este é um espaço promovido pela ONG Friends of Angola. Eu sou o Nelson Francisco Sul e os preletores desse espaço, os meus convidados de painel, João Malavindela, coordenador da Umunga, a Verônica Sapalo, que é a diretora da plataforma de Mulheres em Ação, e o Rafael Moraes, que é o diretor da Friends of Angola. Verônica, essa situação, Angola, pelo menos até, se bem me recordo, entre os finais de 2018 e o princípio de 2019, uma reunião do Conselho da República em que os conselheiros do presidente João Lourenço tinham concordado, sugerido, e foi um compromisso também do próprio presidente João Lourenço, que 2020 seria o ano de eleições locais, no caso, eleições autárquicas. Acho que este ano teremos eleições autárquicas. Se não, por quê? No contexto do Covid, e antes de passar para as eleições autárquicas, eu queria só referenciar um bocadinho a questão do aproveitamento ilícito face ao Covid. Aproveitamento
aproveitamento ilícito, está a falar aproveitamento político? Sim, sim. Faz favor. O aproveitamento ilícito face ao Covid no quadro da transparência e boa governação. Infelizmente, a sociedade civil está a acompanhar perante os mídias os desvios que vão acontecendo um pouco por quase todo o país. Nós recebemos, ainda esta semana, recebemos também informações do IJ sobre um aproveitamento ilícito de algumas centralidades, né? O desvio da atenção no Covid, mas desvios num outro sentido, em que um ativista solicitava algum apoio em termos de intervenção, justamente porque recebeu uma notificação do governo da província. No entanto, nós estamos em crer que há a governação está concentrada no Covid e há outras situações que vão acontecendo um pouco por todo o país e a intervenção, de alguma forma, por parte dos diferentes atores, continua um tanto quanto limitada. E neste preciso momento, por exemplo, os desvios relacionados a bens e produtos que vão sendo distribuídos em algumas partes do país, não há um monitoramento do processo. Muitos bens alimentares não chegam aos seus destinos. No entanto, e tudo isso tem muito a ver por falta de coordenação conjunta entre agentes do Estado, sociedade civil, que poderiam ajudar o monitoramento dos processos. Olhando para a questão de saúde, que é o ponto que ficou pendente quando não conseguia falar, é justamente, por exemplo, nós estamos a viver uma situação um tanto quanto complexa. Apesar de que as taxas de mortalidade não estão tão altas nessa fase do Covid, mas os problemas de saúde continuam a ser bastante deficitários em termos de atendimento. E o Estado deveria olhar também para as outras doenças que continuam a ceifar vidas em Angola. E nesta fase de frio, não é, que está entre o verão, o inverno, que não é tão frio, mas é a fase em que o paludismo atua muito mais e as doenças respiratórias a nível das províncias do país. Então, para não se esquecer essas epidemias e essas doenças que existem em Angola, porque as pessoas vão morrendo mais com essas doenças em relação ao próprio Covid. Olhando para as eleições autárquicas e o sistema Covid, um pouco que debatemos a semana passada com o espaço de antena de Fórum de Mulheres Jornalistas, que é o Estado deve cumprir com o que é devido. Há uma agenda no âmbito da descentralização, desconcentração administrativa do Estado, em que os serviços públicos continuam a ser deficitários e não chegam ao cidadão. No entanto, descongestionar a responsabilidade central e dar poder aos autarcas a nível dos municípios, a nível das outras esferas do país, no quadro da municipalização, poderia ser um mecanismo que poderia ajudar ao Estado a olhar para as necessidades prioritárias da comunidade e conjugar esforços coletivos com a própria comunidade para a sua resolução. O Estado tem que estar mais próximo das populações, no sentido de responder à expectativa e os problemas sociais que afetam a comunidade. O problema da água, nessa fase de Covid, continua a ser uma situação extremamente difícil. E não é possível as cisternas que foram agora utilizadas como um mecanismo de atendimento ao acesso à água à população vulnerável, como uma saída para que essas pessoas tenham acesso a este líquido precioso. No entanto, se a Covid, por um lado, exige que as questões de saneamento básico devem ser tidas em conta, quer pelo Estado, em termos da sua responsabilidade, e quer no acesso à própria população para possibilitar a lavagem das mãos, há toda uma necessidade de encontrar mecanismos estratégicos para facilitar com que as pessoas tenham acesso a este líquido precioso. No entanto, as autarquias também, é neste âmbito que deve-se mudar a estratégia de intervenção. Se
o processo eleitoral deve ser de forma a que o contágio, os espaçamentos possam ser salvaguardados para as pessoas terem acesso ao voto, é um mecanismo estratégico que o próprio processo deve ter em conta. Olhando para o período de extensão no quadro das leis que foram já aprovadas e ainda alguns aspectos pontuais que faltam para culminar o processo do próprio pacote legislativo eleitoral, estamos hoje, vamos entrar em junho, e até o presente momento não há uma data previsível para que as autarquias tenham lugar. O que quer dizer as eleições para este ano? O que quer dizer as eleições para este ano já não faz parte do... Já não se pode imaginar que este ano haverá eleições. É uma situação extremamente complexa por nós como atores da sociedade civil, porque faltam 6 meses, vão faltar 6 meses para o ano terminar e não tem ainda data, o pacote legislativo não está concluído em termos de discussão final e aprovação do próprio pacote legislativo para poder ir à disseminação e talvez o cidadão ter algum conhecimento de como é que vai lidar com este processo, que mecanismos a própria legislação vai determinar sobre a participação, se vai excluir os cidadãos, se serão apenas os partidos políticos a concorrerem como atores no processo autárquico. No entanto, são aspectos que, direto ou indiretamente, estão no ar, mas que precisam ser refletidos e gostaríamos de ouvir um pronunciamento governativo, não é? Ao invés de se alongar e dado a restrição financeira, tendo em conta o baixo preço do petróleo e as questões de decadência econômica, poderia o Estado determinar, pelo menos lançar a primeira pedra. No entanto, há províncias que não estão a viver, ainda não têm números da epidemia Covid e que nessas províncias poderia-se então serem as seletivas para lançar a primeira pedra para o lançamento das autarquias. No entanto, ali... Tá bom, Verônica, tá bom. Vou só perguntar a uma lavandela para dar uma chega. Uma pergunta. Okay. Uma lavandela sonha ser autarca? Já pensou ser autarca? Oh. Não, por acaso nunca me ocorreu. Nunca lhe passou o correio. Mas uma pergunta séria, agora perguntando seriamente. As especialistas ou digamos que defendem que as eleições autárquicas deviam ocorrer em 2022 em simultâneo com as eleições gerais, atendendo todo esse conjunto de falta de condições, quer legislativo, né, do ponto de vista legal, que ainda estão em discussão no Parlamento, e toda outra componente que aqui a Verônica acabou de espelhar, corrobora dessa ideia que as eleições devem ocorrer até do ponto para reduzir a carga financeira do próprio Estado, que devem ocorrer em 2022? Bom, mas de qualquer das formas são opiniões, não é? Eu acho que nós, como Estado, não é, temos que ter em determinados assuntos, não é, o país também tem que se assumir, uma vez que adotou um tipo de sistema, não é, de governação para o país. Quer, por exemplo, monarquia, democracia, outros sistemas têm os seus custos, não é? E a democracia também tem os seus custos. Então, não podemos aqui trazer esse tipo de discurso, que é esse tipo de discurso que motivou muito, por exemplo, a Constituição atípica que nós temos hoje. Não é? Quando, a partir de em 2009, 2010, na elaboração a ideia de adiar sempre as datas Claro, adiar sempre as datas. Não, e depois, isso foi um dos argumentos, por exemplo, a separação, ou seja, o surgimento das eleições gerais
não é? Porque antigamente nós tínhamos as legislativas e as presidenciais, não é? Então o argumento era para não gastar muito dinheiro, então vamos juntar tudo. Aí, agora hoje ficou as eleições gerais, que ao mesmo tempo estamos a eleger os deputados, que apenas elegemos os deputados, mas não elegemos o presidente. No fundo, financiar a democracia é preciso dinheiro. Claro. Você, se quer ser democrata, então tem que ter fundo, tem que ter dinheiro, não é? Porque hoje, por exemplo, discute-se, por exemplo, a questão da democracia com o surgimento, por exemplo, da pandemia, com a falência das economias a nível do mundo, quer dizer, colocando em causa, por exemplo, a questão do capitalismo, né, que tem uma relação com a própria democracia. Então, temos que assumir isso. Queremos ser democratas, sim, então queremos eleições, então vamos fazer eleições. Não é? Custa o que custa. Em resumo, uma dela está a dizer é preciso cumprir passo plenário, prazos, é preciso cumprir os compromissos. Claro, é preciso cumprir aquilo que está estabelecido, não é? Falou-se das eleições autárquicas em 2020, então, porque, amigo Nelson e companheiros, nós em Angola até o momento ainda não começamos a combater a Covid-19 como tal. Ou seja, das vezes em que nós tentamos combater mesmo a pandemia da Covid-19, morreram 4. Não é? Morreram 4. Não é? Das vezes... É que eu não estou a conseguir acompanhar a sua ideia. Sim, eu disse, no cômputo geral, nós ainda não começamos a combater, não é, diretamente a pandemia da Covid-19. E das vezes que nós tentamos combater a pandemia da Covid-19, morreram 4. Não é? Porque não conseguimos tirar ainda nenhum paciente que estava em como é que chama, UTI, não sei o quê, que conseguiu, por exemplo, sobreviver. Não conseguimos. Mas o governo também anuncia que houve recuperados. Sim, recuperados, mas são pacientes são assintomáticos. Há uma entrevista dada por uma cidadã, dada a Zimbo, que diz que ela estava infectada com a Covid e que portanto, o combate a esta doença, no caso dela, foi com base em paracetamol e outro tipo de medicamento. E questionou-se até como é que as autoridades dizem que para cada paciente gasta-se em média 16 milhões de kwanzas, quando há alguém, uma cidadã, que deu a cara a Zimbo, dizendo que ela estava infectada, mas que combateu a doença à base de paracetamol. Não acompanhou isto? É isso que eu estou a lhe dizer. Não estamos a falar de pessoas que estão em situações críticas. Foi combater com o paracetamol, mas não estava numa situação crítica. Não é? Imagina, nós quando vimos lá em outros países, né, falar em situações críticas, são pessoas que viviam sobre aparelhos. Não é? E aqui não conseguiam respirar, não sei o que viviam sobre aparelho. Então, nós estamos a recuperar passageiros, ou seja, pacientes com paracetamol. Não é? Então, ainda não tivemos assim, situações críticas. Das 4 vezes que tivemos, que até 2 ou 3, que só foram diagnosticados com a pandemia da Covid depois de morto. Só depois de morto. Agora, uma opinião, mas tem de ser breve, porque o Rafael Moraes está há bastante tempo calado, mas queria mesmo uma opinião sua sintética sobre o que acha desta polêmica em torno da vinda dos médicos cubanos que, segundo contas de alguns jornais, como posso citar aqui o Novo Jornal, diz que têm um salário superior, 5 vezes superior a dos médicos angolanos. Se calhar aqui estamos a falar dos modus operandi, não é? Que já vem desde 1975, não é? Desde que esse país se tornou independente e essa relação com a Cuba, não é? E nós hoje estamos a falar, por exemplo, dos médicos, isso existe em todas as cooperações que o nosso Estado faz com o estrangeiro,
Nós sabemos o qual tem sido essa diferença entre... até podemos fazer a mesma coisa, né, entre o nacional e o expatriado. Mas havia necessidade da vinda desses cubanos, do seu ponto de vista? Não, mas isso é muito subjetivo, não é? E ao mesmo tempo também é vergonhoso, não é? Quando, por exemplo, o próprio Estado não confia, por exemplo, naquilo que é o seu... Seus concidadãos. Os seus concidadãos, tá vendo? E uma vez que é o próprio Estado que tem a responsabilidade de, durante esse tempo todo, formar bem as pessoas, não é? Garantir, por exemplo, uma qualidade que venha, por exemplo, no futuro fazer face a determinadas situações. Não temos, porque nós até hoje ainda encaramos muito a questão da educação como uma questão de negócio, não é? Tanto mais que, por exemplo, hoje estamos a falar de desconfinamento, uma vez que nós sabemos, por exemplo, que as escolas hoje, por hoje, não têm condições, por exemplo, de arrancar daqui a 2 semanas, não há condições. Podemos falar aqui de universidades, não sei o quê, não há condições, que lá podemos tirar 1 ou 2, mas também, se não é questão de saneamento, é questão, por exemplo, de acomodação. Nós, nas universidades, hoje, por exemplo, uma sala na universidade, podes encontrar aí cerca de 100 alunos numa sala, não é? Então, quer dizer, não vamos... então, é triste, não é? Mas eu acho que em situações de gênero, né, o governo sabe muito bem com que linha, nesse momento, irá se cruzar, embora estamos a falar de gastos que também nós, como cidadãos, como contribuinte, não é, vamos nos sentirmos, ou seja, não é prejudicados, sei lá como é que vou caracterizar isso, mas pronto, de qualquer forma. Agora, relativamente à questão das autarquias... Eu já vou conseguir, Malavendela, eu já vou conseguir. Porque já vou conseguir, porque temos em linha um internauta que eu quero fazer uma pergunta. Acho que tem uma pergunta, obviamente, a fazer. É o André Augusto. André, consegue me ouvir? André Augusto, consegue me ouvir? André, está em linha? Pronto, o André não nos responde, mas dava sinal que está André Augusto, que estava... Nelson, se me permite, há aqui uma questão que foi... Posso? Faz favor, sobre as autarquias. Depois volto a escalar na questão das autarquias. Há aqui uma questão que foi colocada pelo nosso amigo, não sei se vem erro, o Dito Dali, na qual o Rafael deu uma chega, relativamente ao papel da juventude, não é, perante esse contexto todo. Então, eu queria, por exemplo, nesse momento, podemos dizer, não é, que a juventude é a franja da sociedade que mais sofreu ou que mais sofre nesse processo todo, não é? É a juventude que é morta, que é assassinada pelos agentes da polícia, não é? É a juventude, por exemplo, que nesse momento não consegue exercer a sua atividade econômica. Falo, por exemplo, dos mercados informais, que muitos deles foram encerrados durante esse período, não é? Falo, por exemplo, concretamente a nível de Benguela, a questão dos motoqueiros, né? Se formos agora aqui à unidade operativa, vamos encontrar aí 500 motos, não é? Paradas, não é? Ou seja, apreendidas. E temos informações, por exemplo, para os donos terem acesso às motos, têm que fazer algum pagamento, o que não é justo. No fundo, esta situação está a criar vários constrangimentos econômicos, não só às empresas, mas à vida das pessoas. Claro, muito. Por exemplo, você imagina só, Nelson, o exercício de táxi ou de mototáxi é algo que, desde o primeiro estado de emergência, desde que foi decretado o estado de emergência, não se podia andar de moto. Entendemos as explicações todas que foram dadas pelo ministro, não sei quem entendemos. Mas, em contrapartida, o Estado, através da Comissão Multissetorial, não fez mais nada senão prender as motas, não é? E uma vez que essas motas hoje são fontes de rendimento para milhares de famílias. Então,
o Estado como um ente de bem, numa situação dessa, não é? Aqui a guisa de opinião, era catalogar, por exemplo, essas pessoas que fazem esse serviço de táxi, não é? E tentar perceber, por exemplo, quanto é que essas pessoas faturam durante a semana, não é? Malabdel, E o Estado, eu já volto a si. Agora estamos a correr contra o tempo. Só nos faltam 10 minutos para terminarmos esta nossa mesa redonda. Eu vou já fazer a pergunta ao Rafael Moraes, que na verdade está há muito tempo calado. Mas, Rafael Moraes, nós não temos tempo, apenas resta-me, como eu referi, 10 minutos. Rafael, o que é que podemos aprender ou devemos aprender com a situação atual, em todas as esferas? O que é que devemos aprender ou aprendemos? Ok, acho, antes de responder à questão que me coloca, gostaria referir a algumas questões que a Frente Angola também constatou durante a visita do Estado. Mas tem que ser telegráfico, Rafael. Eu vou lhe dar apenas 1 minuto para fazer essas considerações. Se me permitir, mas a questão é 1 minuto apenas. A partidarização na distribuição da cesta básica. Portanto, houve até, não só ligado aos partidos políticos, mas também até igrejas. Quer dizer, violando um princípio do qual o que dá a mão esquerda, o que dá a mão direita, a mão esquerda não pode perceber, não é isso? Mas vimos que as igrejas, os partidos políticos, começaram a pôr bandeira ou então símbolo de igreja para ver que não, quem está a dar é a igreja, quem está a dar é o partido X, o partido Y. Acho que isso não foi muito bom, foi um aspecto muito negativo durante essa presença do Estado. Outra questão tem a ver com a transparência das questões que foram alocadas, os valores que foram alocados para a despesa do Covid-19. Acho que é importante que o governo angolano preste conta no sentido de poder informar as pessoas quanto é que realmente está gastado durante esse tempo da Covid-19. Porque vimos que a prestação de contas é um princípio também de boa governação. Isso, acho que isso é muito importante para nós, os cidadãos. Estamos a ver aqui a questão dos cubanos, por exemplo, do continente cubano que vieram para Angola, e que só agora estamos a perceber que estão a ganhar muito, 2 vezes ou 3 vezes mais que os médicos angolanos. E por que não seja o contrário, os médicos angolanos saírem da Angola para fora também para ir cuidar? Será que esses médicos angolanos não têm capacidade, não têm capacidade suficiente para também assistir outros doentes fora da Angola? Será? Essa é a questão que se coloca. Agora, a questão que me coloca, o que nós devemos aprender com isso? Acho que é importante a África, em particular a Angola, investir mais na área da saúde, na área da educação, né? É muito importante, na área da investigação científica, muito bom, para permitir com que Angola tenha capacidade suficiente de poder resolver os seus problemas, tudo nessa questão da pandemia. Acho que poderá surgir mais outras situações, que é importante que Angola tenha capacidade de dar resposta. Então, criar quadros suficientes, capacitados no sentido e valorizar os quadros. Acho que Angola tem quadros suficientes que podem muito bem dar resposta a certas situações que acontecem aqui em Angola. Mas... Rafael, já vou voltar, quando voltar consigo, vou querer saber as conclusões deste nosso encontro. Verônica, o que é que nós devemos aprender? Estamos a aprender com a Covid-19? Nós, na verdade, aprendemos muito. Que a África precisa de maior sinergia de colaboração dos diferentes países. A dependência econômica foi aqui verificada como um grande condicionante para o apoio emergente de situações de calamidade, neste caso Covid, que estamos a viver. Situações que podem ser mitigadas com apoio da própria região, salvaguardando também as estratégias internas das economias dos seus próprios países, no caso Angola, onde, por exemplo, os investimentos primários no setor da agricultura familiar,
a pecuária, pesca, assim como também o setor secundário de transformação primária e indústria, poderia ser uma estratégia a ter em conta daqui em diante. Sentiu-se também que houve muitas iniciativas de jovens a distribuírem pão. Nós tivemos acesso a um grupo de jovens a distribuírem pão naquelas camadas vulneráveis ali no município de Luanda, numa das artérias onde consegue-se sentir a vulnerabilidade das pessoas, mas que jovens de boa fé, com os poucos recursos que têm, deram a sua mão. Então, esta solidariedade humana, esta solidariedade que pode ser conjugada com uma boa colaboração com os entes públicos no sentido de reforçar e apoiar essas sinergias, devia ser também uma mais-valia, tendo em conta os aglomerados populacionais, não é? E lá onde o Estado não consegue chegar, os jovens de boa fé têm o espírito de caridade. Conseguimos também ver que houve criatividade. Se olharmos para as cidades de Luanda, em todos os cantos consegue-se ver ambulantes a venderem máscaras. E olhamos para o custo de uma produção de máscara local e o custo de uma produção de máscara industrial. Então, estas iniciativas deveriam ser potencializadas para facilitar o reforço, não é, desses estabelecimentos de serviço e que no futuro poderiam operar e apoiar situações emergentes a nível do país. No entanto, já falando dessas iniciativas, é a última pergunta que eu coloco. A Verônica deve ter percebido, por exemplo, o Madagascar diz ter encontrado a cura do Covid, e alguns países que falam em comprimidos à base de chá, mas a OMS diz que não está comprovada cientificamente. Vemos que alguns países africanos, seguem essas sugestões destes países africanos, mas outros não seguem. É também uma questão de falta de confiança entre os africanos, o que é produzido... Sim, acredito sim. Sim, a nível da África, a própria investigação científica, comparando com os métodos e também as tecnologias da Europa e da América, temos sentido que temos alguma limitação e observa-se mais em termos de apoio e garantia os estudos universitários ou as pesquisas científicas dos outros países, tendo em conta que sim, os ocidentais. Então, a África deveria aproveitar esse espaço, já que até Madagascar apresentou uma oportunidade de investigação e resultou, pelo menos, ou foi o país que teve coronavírus, mas não houve nenhum morto. E até o presente momento as pessoas conseguiram ser curadas com a produção de uma medicina local. No entanto, essa estratégia deveria ser, por exemplo, ainda que fosse a título de experiência, não é, adaptada aos outros países para verem a realidade e o efeito eficaz dos fármacos ou então da própria medicina que foi identificada para suprir o problema do Covid. No entanto, essas iniciativas... Obrigado, Verônica. Tá. Obrigado, Verônica. Eu vou pedir mesmo ao Malavindela para ser mesmo telegráfico, tem 1 minuto para as conclusões. Eu não consigo ouvir o Malavindela. Não consigo ouvir o Malavindela. Ok. Agora, acho que agora seja telegráfico mesmo, tem 1 minuto. Faltam-nos 2 minutos para encerrar. Ok. O que eu tenho a dizer, assim, a guisa de conclusão, dizer que durante o período de estado de emergência aprendemos a sermos mais humanos, não é? Aprendemos a ser mais humanos
e também devemos aproveitar nesse período, nós como angolanos, sermos mesmo nós angolanos, e também sermos africanos, não é? Quando digo africanos, temos que aproveitar aquilo que é a nossa potencialidade como seres humanos, e de forma que, por exemplo, podemos nos fortalecer, quer a nível da região austral e não só, porque de outra forma estaríamos aqui se calhar a devagar, a continuarmos a viver, por exemplo, nessa dependência total. Então, também devemos aprender, por exemplo, na questão da descentralização de serviços, não é? Por isso Não, aqui também essa não temos tempo com essa abordagem, Malavindeira. Não temos tempo com essa abordagem. Vamos tê-lo na próxima oportunidade. Mas deixa-me tá bom, deixa-me ir já no... entre o cidadão e o poder local. Acho que seria muito bom, por exemplo, nessa fase, porque o que nós temos assistido nesse período é esse distanciamento, quer a nível das entidades, assim como também a nível das estruturas, não é? Por isso é que, por exemplo, por isso é que não se respeitou a questão do fica em casa, muita desobediência, porque tu, para ter acesso aos serviços, tem que se deslocar. Mais comunicação e interessante. Né? Maravilha. Obrigado. Rafael Moraes, não temos mesmo tempo. Tens menos de 30 segundos para as tuas considerações finais. Bom, primeiro quero agradecer a presença de todos neste encontro e dizer que a Afronova Angola vai continuar a trabalhar. Nas próximas semanas vamos ver se conseguimos ter mais um tema para poder avançar enquanto estamos nesta fase, de agora na nova fase de estado de calamidade. Então é importante dar a nossa contribuição no sentido de poder então ajudar as outras instituições que estão voltadas na luta contra o Covid-19. Obrigado, era só isso que queria. Obrigado ao Mal, ao Vindelo, obrigado à Verônica e também obrigado ao nosso moderador. Eu é que agradeço o convite que vocês formulado, mas agradeço também em nome dos nossos aqueles que nos acompanham através deste espaço. Esperamos que o tema escolhido pela Sense of Angola, Direitos Humanos e Transparência em Tempos de Covid-19, os nossos relatores tenham esclarecido algumas situações. São todos eles líderes de associações ligados a direitos humanos, transparência, boa governação. Estamos a falar de direitos das mulheres também. Estamos a falar de Verônica Sapalo, que é diretora da PMA, Plataforma de Mulheres em Ação. João Malavindel, que é coordenador da ONG Omunga, uma ONG sediada no Lubito, e Rafael Moraes, que é o coordenador da Sense of Angola, a ONG responsável pela realização desse espaço, essa mesa redonda que serviu para discutir os direitos humanos, a transparência na informação sobre a Covid-19 e toda a informação a ela é inerente. Esperamos muito sinceramente que os nossos relatores tenham estado à altura daquilo que os nossos seguidores, os nossos espectadores quiseram ouvir. Obrigado e até ao próximo debate.